O helicóptero sumiu atrás da montanha no exato momento em que meus dedos perderam apoio. Por alguns segundos, fiquei caída ali, com o rosto encostado no chão salgado e escaldante do deserto, ouvindo o som das hélices desaparecer lentamente no horizonte. Eu queria gritar. Queria levantar os braços e implorar por ajuda. Queria que alguém, qualquer pessoa, percebesse que eu ainda estava viva. Mas minha garganta estava tão seca que cada respiração parecia como engolir pedaços de vidro. Naquele momento, só uma coisa passava pela minha cabeça: Harper vai achar que eu abandonei ela. Aquela dor era pior do que o calor sufocante ao meu redor. O deserto parecia não ter fim. O ar tremia sobre a terra rachada, fazendo as montanhas distantes parecerem apenas sombras distorcidas. Minha pele estava coberta de queimaduras, meus lábios estavam rachados há horas e meus pés descalços sangravam por causa das pedras vulcânicas afiadas. Alguém havia levado tudo de mim: meus sapatos, meu celular, minha bolsa, minha carteira e até minha aliança de casamento. Eles não apenas me deixaram naquele lugar. Eles apagaram qualquer vestígio de que eu existia. Reuni o pouco de força que ainda tinha, apoiei-me nos cotovelos e arrastei meu corpo alguns centímetros para frente. Cada movimento fazia uma onda de dor atravessar meus ombros, mas parar significava morrer. Eu não estava lutando apenas pela minha própria vida. Eu estava lutando pela minha filha de 7 anos. Harper ainda dormia todas as noites abraçada à pequena raposa de pelúcia que o pai dela havia ganhado para ela em uma feira do interior, pouco antes de o câncer tirá-lo de nós 4 anos atrás. Antes de dormir, ela sempre repetia a mesma frase: "Boa noite, papai." Diz para a mamãe voltar para casa em segurança. Eu prometi que sempre voltaria para ela. Eu não iria quebrar essa promessa. O vento quente do deserto carregou areia contra meu rosto, e outra lembrança surgiu na minha mente. 3 dias antes, minha mãe estava parada na minha cozinha, sorrindo como se todos os problemas entre nós nunca tivessem existido. "Você trabalha demais, Rovan." Fazia anos que ninguém dizia meu nome daquele jeito, com tanto carinho. Meu pai estava encostado no balcão segurando um mapa dobrado nas mãos. "Pensamos em fazer uma última viagem em família antes do fim do verão." Eu ri sem acreditar. "Viagem em família?" Minha mãe confirmou com a cabeça. "Só nós 3, como antigamente." Algo naquela situação parecia estranho. Eles não me convidavam para lugar nenhum há quase 6 anos. Não depois da morte do meu marido. Não depois que parei de permitir que controlassem meu dinheiro. Não depois que me recusei a deixar Harper morar na casa deles. Mesmo assim, uma parte de mim queria acreditar que talvez as coisas pudessem finalmente mudar. Eu queria que Harper tivesse a chance de conhecer os avós e criar lembranças com eles. Essa esperança quase acabou me custando a vida. Ainda consigo lembrar do momento em que fiz uma pergunta simples: "E a Harper?" Minha mãe respondeu tão rápido que eu nem pensei 2 vezes. "Ela pode ficar com sua irmã. A Marin está implorando por um fim de semana só de meninas." Marin era minha irmã mais nova. Harper a amava. Ela fazia tranças no cabelo dela, lia histórias antes de dormir e sempre levava minha filha para tomar sorvete depois da escola. De todas as pessoas no mundo, ela era a última que eu imaginaria capaz de me trair. Outra lembrança tomou conta da minha mente. Estávamos atravessando o Vale da Morte quando meu pai decidiu seguir uma estrada diferente, uma rota panorâmica que nem aparecia no mapa turístico. Minha mãe me entregou uma garrafa de água de aço inoxidável. "Você quase não bebeu nada hoje." Eu sorri e aceitei. "Obrigada." A água tinha um gosto diferente, mais doce do que o normal. Franzi a testa. "Você colocou algum tipo de eletrólito aqui?" Minha mãe sorriu, mas evitou olhar diretamente para mim. "Algo parecido." Cerca de 20 minutos depois, comecei a sentir meus dedos formigarem. A paisagem do lado de fora da janela parecia se distorcer, como se a estrada estivesse se movendo de forma impossível. Tentei pedir para meu pai parar o carro, mas minha cabeça ficou pesada demais para permanecer erguida. Antes de tudo desaparecer em uma escuridão completa, a última coisa que ouvi não foi preocupação. Foram risadas. Risadas baixas e frias. Meu pai murmurou: "Ela apagou." Minha mãe respondeu: "Finalmente."
Então uma terceira voz surgiu pelo viva voz conectado ao carro. Era Marin, eu já peguei a Harper. Minha mãe pareceu satisfeita. Ótimo. Mas foi a frase seguinte do meu pai que nunca saiu da minha cabeça: até amanhã, ela vai acreditar que sempre pertenceu a você. Mesmo sob o efeito da droga, o pânico tomou conta de mim. Eu tentei abrir os olhos, mas meu corpo não respondia. Eu sentia mãos me levantando, me arrastando pelo chão. Minhas costas raspavam nas pedras. Alguém tirou minha aliança do meu dedo. Alguém vasculhou meus bolsos procurando qualquer coisa que eu carregasse comigo. Então ouvi a voz da minha mãe acima de mim. E se ela acordar? Meu pai respondeu sem hesitar: ela não vai. A lembrança se despedaçou quando outra onda de tontura me atingiu. Pisquei contra o sol forte, tentando enxergar alguma coisa além daquele vazio interminável. Foi quando algo branco chamou minha atenção a alguns metros de distância. No começo, pensei que fosse apenas mais uma ilusão causada pelo calor. Mas aquilo não se movia. Comecei a rastejar até lá. Cada centímetro parecia uma batalha impossível. Quando finalmente cheguei perto, meu estômago revirou. Não era lixo abandonado. Era a ponta de um folheto turístico presa debaixo de uma pedra. Alguém tinha colocado aquilo ali de propósito. Na parte da frente havia uma mensagem escrita à mão. Apenas 4 palavras: trilha errada. Sem água. Meu coração acelerou. Outra pessoa tinha passado por aquele lugar. Não anos atrás. Recentemente. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que notei outro objeto meio enterrado pela areia que o vento havia acumulado. Peguei o objeto com as mãos trêmulas. Era um tênis infantil rosa. Pequeno, quase do mesmo tamanho do que Harper usava. Meu coração disparou. Eu olhei ao redor procurando qualquer sinal de uma criança, uma mochila, marcas de passos na areia, mas não havia nada. Apenas aquele sapato abandonado no meio do nada. Minha respiração ficou curta. Quantas pessoas tinham desaparecido naquele lugar sem que ninguém soubesse? De repente, um barulho de motor ecoou pelo vale. Levantei a cabeça e vi um caminhão branco de manutenção atravessando uma estrada antiga de serviço, a quase meio quilômetro de distância. Comecei a acenar com os 2 braços, tentando chamar atenção. Mas nada aconteceu. O veículo continuou seguindo em frente. Não, por favor. Tentei gritar, mas minha garganta estava tão machucada que apenas um sopro fraco saiu dos meus lábios rachados. O caminhão seguia em direção ao horizonte e eu sentia pouca esperança que ainda tinha começado a desaparecer. Então as luzes de freio acenderam. O veículo parou. Pouco depois, começou a voltar lentamente pela estrada. A porta do motorista se abriu antes mesmo que o caminhão parasse completamente. Um guarda do parque saltou de dentro e correu na minha direção. Ele caiu de joelhos ao meu lado com tanta pressa que levantou uma nuvem de poeira ao redor de nós. Meu Deus! Ele imediatamente pegou o rádio. Encontrei alguém vivo. Repito, encontrei alguém vivo. Ele não disse a sobrevivente. Não disse a vítima. Disse apenas a alguém vivo. Como se aquelas palavras já tivessem sido usadas antes naquela mesma situação. Ele molhou um pano com água e encostou cuidadosamente nos meus lábios. Devagar. Não beba rápido. Com a última força que eu tinha, segurei o pulso dele. Minha filha, eles levaram minha filha. Vamos ajudar você, ele respondeu. Mas quando mencionei meus pais, a expressão dele mudou imediatamente. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Ele olhou para o deserto vazio atrás de mim e depois voltou a encarar meus olhos. Em voz baixa, quase falando consigo mesmo, disse: eu sabia que isso não era apenas mais um acidente de trilha. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, tudo ficou escuro novamente. Quando abri os olhos outra vez, o calor sufocante do deserto havia sido substituído pelo ar frio de um quarto de hospital. Eu estava deitada em uma cama, cercada pelo som constante dos monitores cardíacos. Perto da janela, uma mulher usando um distintivo de xerife permanecia em silêncio, esperando até ter certeza de que eu estava completamente consciente. Então ela se aproximou.
Meu nome é Xerife Evelyn Cross. Fiz apenas um pequeno movimento com a cabeça, ainda fraca demais para falar. Ela não perguntou se eu estava bem. Não perguntou como aquilo tinha acontecido. Em vez disso, colocou uma pasta grossa sobre o cobertor. Preciso que você esteja preparada antes de abrir isso. Com as mãos tremendo, peguei a pasta e comecei a folhear. A primeira página não era um relatório médico. Não era um aviso de desaparecimento. Era o meu próprio obituário. Logo abaixo havia uma fotografia tirada apenas 12 horas antes. Meus pais estavam em frente a uma pequena igreja, fingindo chorar diante das câmeras. Ao lado deles estava minha irmã. Marin segurava a mão de Harper. Minha filha olhou diretamente para uma câmera de televisão e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Eu sinto falta da minha mamãe." Depois, abraçou minha irmã com força e disse baixinho: "Eu não quero perder outra mamãe." A xerife Cross fechou a pasta com cuidado. Sua voz permanecia tranquila, mas cada palavra parecia atingir meu peito como um golpe. "Eles não apenas disseram à sua filha que você morreu." Ela me encarou por alguns segundos antes de continuar. "Eles já começaram a fazer com que ela esquecesse você." Por quase um minuto inteiro, fiquei olhando para aquela fotografia sem conseguir desviar os olhos. O sorriso de Harper tinha desaparecido. Seus ombros estavam caídos, e aquele brilho que sempre existiu em seus olhos parecia ter sido apagado. Ela estava ao lado da minha irmã mais nova, Marin, segurando a manga do casaco dela como se, ao soltar, todo mundo pudesse desmoronar. Com as mãos tremendo, peguei a foto. Quando isso foi tirado? A xerife Evelyn Cross consultou suas anotações. "Ontem à tarde." Meu coração parou por um instante. "Ontem?" Ela confirmou com a cabeça. "Sim. Aproximadamente 4 horas depois que o guarda encontrou você." Aquela linha do tempo não fazia sentido. Olhei novamente para o obituário que estava embaixo da fotografia. Eles não esperaram uma confirmação da minha morte. Eles já tinham decidido que eu nunca voltaria. Uma enfermeira entrou silenciosamente no quarto carregando uma nova bolsa de soro. Ela me deu um sorriso gentil enquanto verificava meus sinais vitais. "Você ficou inconsciente por quase 20 horas." 20 horas. Em menos de um dia, meus próprios pais tinham feito um funeral para mim sem sequer existir um corpo. Fechei os olhos tentando processar tudo. "Não." A xerife se inclinou um pouco para frente. "Existe mais uma coisa que você precisa saber." Eu já temia qual seria a resposta. "Quando os investigadores chegaram à sua casa esta manhã." "Minha casa." Ela fez um pequeno gesto afirmativo com a cabeça. "Eles encontraram tudo vazio." Franzi a testa. "O que você quer dizer com vazio?" "Não havia móveis. Não havia roupas. Não havia fotos. Nenhum objeto pessoal." Meu estômago se apertou. "Isso é impossível." Minha voz saiu baixa, quase sem acreditar. Eles já tinham contratado uma equipe de mudança. Olhei para ela. "Eles empacotaram minha casa." A xerife não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou outra fotografia e colocou diante de mim. Era um caminhão de mudança parado em frente à minha antiga casa. Funcionários carregavam caixas pela porta principal enquanto meu pai permanecia na entrada, dando instruções. Minha mãe sorria enquanto recebia abraços dos vizinhos. Para qualquer pessoa que visse aquela cena de fora, eles pareciam apenas pais destruídos pela perda, organizando os bens da filha falecida. Mas eles não estavam sofrendo. Eles estavam apagando cada prova de que eu um dia existi. Então percebi algo no fundo da imagem. Harper. Ela estava sentada na varanda, abraçada à sua raposinha de pelúcia, observando estranhos levarem embora tudo que fazia parte da nossa vida. Eu tentei respirar, mas não consegui. Meus diários. A xerife pareceu confusa. Seus diários. O que tinha neles? Eles estavam no meu quarto, respondi. Ela franziu a testa. Eles eram importantes? Soltei uma risada amarga. Eles eram tudo. Depois que Owen morreu, eu comecei a escrever cartas para Harper todas as noites.
Eram mensagens que ela só deveria ler quando completasse 18 anos. Eu escrevia sobre o pai dela, sobre nossa família e sobre o quanto eu me orgulhava dela. Eram mais de 1000 páginas escritas à mão. Agora, tudo tinha desaparecido. A xerife anotou algo em seu caderno em silêncio. Vamos incluir isso no inventário dos bens. Balancei a cabeça devagar. Eles não vão estar lá. Ela me olhou. Por que você acha isso? Porque minha mãe odiava aqueles diários. Anos antes, ela tinha encontrado um deles aberto sobre a mesa da cozinha. Ela leu apenas uma página antes de fechá-lo com força. Você passa tempo demais presa ao passado. Eu me lembro de ter tirado o diário das mãos dela. Não. Eu passo meu tempo garantindo que Harper saiba quem o pai dela realmente foi. O rosto da minha mãe ficou frio. Crianças não precisam ter a cabeça cheia de pessoas mortas. Naquela época, achei que ela apenas estava sendo cruel e insensível. Mas agora eu entendia. Ela queria apagar aquelas lembranças muito antes daquela viagem. O quarto do hospital ficou em completo silêncio. Finalmente, fiz a pergunta que eu estava evitando desde que acordei. Harper perguntou por mim? A xerife Cross abaixou o olhar. Sim. Por um instante, uma pequena esperança surgiu dentro de mim. O que eles disseram para ela? A xerife demorou alguns segundos antes de responder. Disseram que você a amava muito. Ela fez uma pausa. Mas que morreu tentando salvar outra pessoa. Fiquei olhando para ela sem conseguir acreditar. Salvando outra pessoa? Aquilo nem parecia uma história convincente. Quem? Eles não disseram. A mentira tinha sido cuidadosamente construída. Eles não queriam que Harper acreditasse que eu a abandonei ou simplesmente desapareci. Criaram uma versão em que eu era uma heroína que perdeu a vida fazendo algo nobre. Uma história simples o bastante para uma criança de 7 anos aceitar. Uma história que impediria Harper de fazer perguntas demais. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eles estão reescrevendo a minha vida. A xerife assentiu lentamente. Acredito que eles planejaram isso há muito tempo. Antes que eu pudesse responder, uma nova batida ecoou na porta. Um homem de quase 60 anos entrou no quarto usando um terno cinza escuro. Ele carregava uma pasta de couro e se apresentou. Meu nome é Nathan Olovel. Ele me entregou um cartão de visita. Represento o escritório Ashcraft Family Legal Services. Olhei para ele, confusa. Eu nunca contratei um advogado. Não contratou? Ele colocou algumas pastas sobre a mesa ao lado da cama. Eu represento o espólio do seu falecido marido. Meu coração acelerou. O espólio do Owen? Ele confirmou com a cabeça. Estou tentando entrar em contato com você desde ontem de manhã. Por quê? Nathan abriu uma das pastas e retirou uma carta registrada. Isso diz respeito a um fundo criado pouco antes da morte do seu marido. Franzi a testa. Owen nunca me falou sobre nenhum fundo. Ele juntou as mãos calmamente. Ele não podia falar. Como assim? Nathan respirou fundo antes de continuar. Seu marido recebeu o diagnóstico apenas 6 semanas antes de falecer. Eu assenti devagar. Eu sei. Durante aquelas 6 semanas, Owen transferiu silenciosamente vários bens da família para um fundo protegido. Olhei para Nathan sem entender. Por que ele faria isso? Ele sustentou meu olhar por alguns segundos antes de responder. Porque ele acreditava que alguém da sua família, em algum momento, tentaria tirar Harper de você. Naquele instante, parecia que todo o som ao meu redor tinha desaparecido. O que você disse? Nathan não respondeu de imediato. Ele abriu novamente sua pasta de couro e retirou outro documento. Owen nunca explicou exatamente o motivo. Mas deixou uma carta com instruções muito específicas. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tipo de instruções? Ele determinou que a carta só deveria ser aberta caso você ou Harper fossem declaradas legalmente mortas antes do momento natural de suas vidas. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Owen tinha previsto algo. Algo que ele nunca conseguiu me contar. Nathan retirou cuidadosamente um envelope de cor creme.
Na parte da frente, havia uma frase escrita à mão com a caligrafia inconfundível do meu marido. Para Rovan, se o pior acontecer. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o envelope. Mas antes que eu conseguisse abri-lo, o celular da xerife Cross tocou. Ela atendeu imediatamente. Cross. A expressão dela mudou em poucos segundos. O quê? Ela se virou na minha direção. Pode repetir isso? O silêncio tomou conta do quarto. Então, lentamente, ela baixou o telefone. O que aconteceu? Perguntei. A xerife olhou diretamente nos meus olhos. O distrito escolar acabou de confirmar uma informação. Ela fez uma pausa. Sua irmã entrou com um pedido esta manhã para alterar legalmente o sobrenome da Harper. Senti toda a força abandonar meu corpo. Alterar para qual nome? A xerife engoliu em seco. Marin Caldwell. Meu coração apertou. Não Ashcraft. Não o meu sobrenome. Minha irmã não estava apenas tentando conseguir a guarda da minha filha. Ela estava tentando apagar tudo que ligava a Harper a mim. Eu não conseguia abrir a carta de Owen naquele momento. Minhas mãos tremiam demais. Durante 4 anos, eu achei que já tinha ouvido todas as últimas palavras que meu marido havia deixado para trás. Eu revivia a nossa última conversa tantas vezes que conseguia repetir cada frase de memória. Mas agora havia um envelope fechado no meu colo. Um envelope contendo palavras que ele escreveu para um futuro que, de alguma forma, ele temia que pudesse acontecer. A xerife Cross se levantou em silêncio e fechou a porta do quarto. Acho que você precisa ler isso. Fiz um pequeno movimento com a cabeça. Com cuidado, rompi o selo. Dentro havia apenas uma página escrita à mão. Rovan. Se você está lendo esta carta, então algo aconteceu que eu rezei para nunca acontecer. Eu não sei exatamente o que foi, mas se alguém conseguiu convencer o mundo de que você se foi antes da hora, não confie apenas nas aparências. O perigo nunca esteve fora da nossa família. Ele sempre esteve dentro da sua. Meu coração acelerou. Continuei lendo. Durante meu tratamento, seu pai fez perguntas estranhas. Perguntas sobre meu seguro, sobre o futuro da Harper e sobre o que aconteceria caso algo acontecesse com você. No começo, achei que ele estava apenas preocupado. Depois percebi que ele não estava perguntando como um pai preocupado. Ele estava coletando informações. Parei de ler. O quarto parecia ter ficado completamente silencioso. A xerife Cross observava meu rosto atentamente. O que foi? Engoli em seco. Ele sabia. Quem? Owen. Voltei os olhos para a carta e continuei lendo. 3 semanas antes de morrer, eu instalei câmeras pela casa inteira sem contar a ninguém, exceto ao meu advogado. Se você está lendo esta carta, peça o arquivo ao Nathan. Se meus medos estavam errados, você nunca vai precisar ver essas gravações. Mas, se eu estava certo, esses vídeos podem mostrar quando tudo realmente começou. Levantei os olhos para Nathan. Você tem essas gravações? Ele confirmou com a cabeça. Eu protegi tudo durante 4 anos. Por que você nunca me contou? Porque seu marido pediu que eu não revelasse nada até que as condições descritas na carta fossem cumpridas. Ele colocou um pequeno HD criptografado sobre a mesa ao lado da cama. Aqui estão todos os registros. Uma sensação gelada percorreu meu corpo. Se meus pais planejaram tudo isso. Olhei para o dispositivo. Então não começou no Vale da Morte. A xerife Cross assentiu lentamente. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Nathan conectou o HD ao notebook. As primeiras gravações mostravam momentos comuns da nossa vida. Jantares de aniversário, noites assistindo filmes, Harper correndo pelo quintal tentando estourar bolhas de sabão. Durante alguns minutos, nada parecia fora do normal. Até que apareceu uma gravação de quase 3 anos antes. Eu reconheci a data imediatamente. Era o aniversário de 6 anos da Harper. Owen já tinha falecido naquela época. Eu estava trabalhando em um turno extra naquela tarde. Na imagem da câmera da sala, meus pais apareciam chegando mais cedo para ajudar com a decoração. Harper subiu correndo para o quarto segurando alguns balões.
Então meus pais acreditaram que estavam sozinhos. Meu pai olhou ao redor antes de falar. Vai demorar mais do que eu esperava. Minha mãe suspirou. Ela é teimosa. Meu pai deu um pequeno sorriso. Mas vamos fazer ela ceder. Minha mãe abaixou a voz. Você ainda acha que essa menina vale todo esse esforço? Meu pai respondeu sem hesitar. Tudo depende da criança. Fiquei encarando a tela. Tudo depende da criança. Não de mim. De Harper. A gravação continuou. Então minha mãe fez uma pergunta que fez um arrepio passar pela minha pele. E se a Rowan se recusar? Meu pai respondeu com uma calma assustadora, como se já tivesse ensaiado aquelas palavras. Então vamos tirar a Rowan do caminho. Nathan pausou o vídeo. Ninguém disse nada. Depois de alguns segundos, a xerife Cross quebrou o silêncio. 3 anos atrás. Assenti devagar. Aquilo não tinha sido uma decisão repentina. Ela olhou para a imagem congelada do meu pai na tela. Eles estavam preparando isso há anos. Nathan abriu outro arquivo. Esse aqui foi gravado apenas 6 meses atrás. Vi a imagem de mim mesma saindo de casa para mais um turno noturno de trabalho. 20 minutos depois, meus pais entraram usando a chave reserva que eu escondia embaixo de um vaso de flores. Meu pai foi direto para o escritório. Minha mãe foi atrás dele. Eles não estavam procurando ao acaso. Eles sabiam exatamente o que queriam encontrar. Meu pai abriu o arquivo do armário. Antes mesmo de ver o nome na pasta, eu já sabia o que era. Os documentos do Fundo de Proteção da Harper. O fundo que Owen havia criado para ela. Meu pai começou a folhear os papéis enquanto minha mãe observava ao lado. Então ele sorriu. Então é por isso. Minha mãe franziu a testa. Por quê? Ele levantou os documentos. É por isso que ele protegeu a criança. Ele tocou uma das páginas. Se Harper completar 8 anos enquanto Rowan ainda for a responsável legal. A voz dele desapareceu por um instante. Minha mãe pegou a pasta das mãos dele. Seus olhos se arregalaram. Ah! Meu pai apenas assentiu lentamente. Agora você entende. Nathan interrompeu a gravação. Olhei para ele, sem conseguir dizer uma palavra. O que acontece quando Harper completar 8 anos? Nathan respirou fundo antes de responder. O avô do seu marido criou um fundo familiar de preservação há décadas. Fiquei olhando para ele, confusa. Eu nunca ouvi falar disso. Pouquíssimas pessoas ouviram. Ele abriu outra pasta e continuou. Quando Harper completar 8 anos. Nathan olhou diretamente para mim. O controle desse fundo será transferido permanentemente para o responsável legal dela até que ela atinja a maioridade. Meu estômago se apertou. Quanto dinheiro existe nesse fundo? Nathan ficou em silêncio por alguns segundos, como se até ele precisasse de um momento para dizer aquilo. Pouco menos de 43 milhões de dólares. O número demorou para fazer sentido. 43 milhões? Foi naquele instante que tudo ficou claro. Meus pais não tentaram acabar comigo apenas porque me odiavam. O ódio sozinho não explicava aquilo. Eles queriam Harper. E precisavam que eu desaparecesse antes do aniversário de 8 anos dela. Todas as peças começaram a se encaixar. O obituário falso. Os documentos falsificados. A pressa para conseguir a guarda. A mentira contada para Harper. A viagem ao Vale da Morte. Tudo fazia parte do mesmo plano. Então o celular da xerife Cross vibrou novamente. Ela atendeu na mesma hora. Cross. Ela ficou quase um minuto inteiro ouvindo sem dizer uma palavra. Quando desligou, sua expressão havia mudado completamente. O que aconteceu? Perguntei. Ela me encarou com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Meus agentes revistaram a casa dos seus pais esta manhã. Meu coração acelerou. Eles encontraram a Harper. A xerife balançou a cabeça. Não. Senti um peso no peito. Então o que eles encontraram? Ela fez uma pausa. Encontraram seu SUV.
Fiquei esperando. O veículo tinha sido limpo profissionalmente. Então ela tirou uma fotografia de dentro da pasta. O laboratório criminal usou um reagente químico para revelar vestígios. Peguei a imagem e observei com atenção. Manchas azuladas quase invisíveis apareciam na área traseira do veículo. O que eu estou vendo? A xerife respondeu em voz baixa. Seu sangue. Senti o quarto começar a girar. Ela continuou. Havia uma quantidade muito maior de sangue do que seria esperado se alguém apenas tivesse arrastado uma pessoa inconsciente. Olhei para ela sem conseguir acreditar. O que você está dizendo? A xerife respirou fundo antes de responder. Nós não acreditamos mais que o plano inicial deles era simplesmente abandonar você no deserto. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Então qual era o plano original? A voz dela ficou quase em um sussurro. Acreditamos que eles pensaram que você já estava morta. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Continuei olhando para a fotografia da cena investigada enquanto aquelas palavras se repetiam na minha mente. Eles acreditavam que eu estava morta. Não desacordada. Morta. Ergui lentamente os olhos. Então por que eu estou viva? A xerife juntou as mãos sobre a mesa. Porque a pessoa que colocou você naquela situação cometeu um erro. Nathan franziu a testa. Que erro? A dose. Ela abriu outra pasta de evidências e colocou um relatório de laboratório sobre a cama. Os resultados toxicológicos mostram uma combinação de 2 sedativos prescritos. Eu não reconheci nenhum daqueles nomes. A quantidade dessas substâncias no seu sangue deveria ter interrompido sua respiração. Um arrepio percorreu meu corpo. Mas não interrompeu. A xerife apontou para outra parte do relatório. Nosso toxicologista acredita que você vomitou enquanto estava inconsciente. Naquele momento, uma lembrança voltou à minha mente. Eu acordando com sangue seco ao redor da boca. A ardência na garganta. O gosto amargo de bile. Meu próprio corpo havia rejeitado parte da droga antes que ela fosse completamente absorvida. Foi isso que salvou minha vida. Fechei os olhos. Se aquilo não tivesse acontecido, Harper teria crescido acreditando que eu simplesmente escolhi abandoná-la para sempre. Nathan fechou a pasta lentamente. Eles nunca imaginaram que você acordaria. A xerife confirmou com um aceno. Isso explica por que fizeram tudo com tanta pressa. O obituário falso, o memorial, os documentos de guarda, os registros escolares. Eles não estavam apenas tentando lidar com o seu desaparecimento. Ela fez uma pausa. Eles estavam correndo contra a possibilidade de você sobreviver. Nesse momento, outra batida veio da porta do quarto. Um policial entrou carregando uma pequena caixa de evidências. Encontramos isso escondido atrás de uma parede falsa na garagem de Howard Caldwell. A xerife Cross abriu a caixa. Dentro estava minha bolsa. Reconheci imediatamente o couro já desgastado pelo tempo. Minhas mãos começaram a tremer. Minha bolsa. Tudo ainda estava lá. Minha carteira de motorista. Meu passaporte. Minha carteira. Até a pequena concha do mar que Harper tinha colocado no bolso lateral depois da nossa última viagem à praia. Mas havia algo faltando. Meu celular. O policial entregou outro objeto para a xerife. Era um smartphone destruído dentro de um saco de evidências. O aparelho estava danificado, mas o armazenamento interno sobreviveu, explicou a xerife. Ela olhou para mim. Nossa equipe de perícia digital conseguiu recuperar alguns arquivos apagados. Que arquivos? Ela virou o celular na minha direção. Havia um vídeo. O vídeo tinha sido gravado na manhã em que saímos para o Vale da Morte. Meu pai aparecia na garagem deles. Ele não sabia que a câmera do meu celular havia começado a gravar depois que eu acidentalmente deixei o aparelho sobre a bancada enquanto ajudava a colocar os equipamentos dentro do SUV. A voz da minha mãe veio de fora da imagem. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Meu pai respondeu com uma calma assustadora. Tem que funcionar. Ele fechou o zíper de uma mochila. E se ela sobreviver? Ele fez uma pausa. Ela não vai.
Então Marin entrou no quadro. Ela parecia nervosa. Eu não quero que a Harper comece a fazer perguntas. Meu pai colocou as duas mãos sobre os ombros dela. Ela não vai. Ele falou como se estivesse explicando algo óbvio. As crianças acreditam naquilo que escutam todos os dias. Minha mãe sorriu. Até o Natal, ela vai acreditar que foi você quem deu à luz a ela. Eu senti meu peito apertar. Não conseguia respirar. Marin abaixou a cabeça. E se a Rovan voltar? Meu pai soltou uma risada fria. Voltar de onde? Ele apontou para um mapa do deserto aberto sobre a mesa. As pessoas desaparecem lá todos os anos. Então a gravação terminou. O quarto ficou completamente em silêncio. A xerife Cross olhou para mim. Acho que isso é suficiente para provar que não foi um acidente. Eles tinham intenção. Assenti lentamente, mas ainda havia algo que não saía da minha cabeça. Olhei para Nathan. O fundo que Owen criou. Ele entendeu imediatamente. Ainda existe uma pergunta que você precisa responder. Balancei a cabeça. Eu não me importo com o dinheiro. Eu sei. Ele me encarou. Você quer entender por que Owen acreditava que algo assim poderia acontecer? Nathan pegou um último envelope. Esse só deveria ser aberto depois que todos os outros documentos fossem lidos. Ele colocou o envelope nas minhas mãos. Na frente, escrita com a caligrafia de Owen, havia uma frase. Leia isso depois de descobrir a verdade. Dentro havia apenas uma página. Rovan. Se você está lendo esta carta, então eu estava certo sobre seu pai. Por favor, não passe o resto da sua vida se perguntando se deixou algum sinal passar ou se deveria ter percebido antes. Você não deixou. Algumas pessoas ficam tão consumidas pela ganância que deixam de enxergar a própria família como pessoas. Elas começam a enxergar apenas oportunidades. Prometa uma coisa para mim. Se você sobreviver ao que aconteceu, não deixe Harper crescer acreditando que o amor precisa ser conquistado através da dor. Ensine a ela que uma família de verdade protege você. Ela nunca pede que você desapareça para que outra pessoa possa ser feliz. Quando cheguei à última frase, as lágrimas começaram a cair. Não era porque Owen estava certo. Era porque, mesmo sabendo que sua vida estava chegando ao fim, ele passou seus últimos momentos tentando proteger a nós duas. 3 meses depois, Harper voltou para casa. O processo legal não foi rápido, mas as provas eram impossíveis de ignorar. Os documentos falsificados, a gravação recuperada do celular, o relatório toxicológico, os registros digitais e toda a sequência dos acontecimentos mostravam a mesma verdade. Minha identidade legal foi restaurada. Os registros falsos da minha morte foram cancelados. A guarda temporária concedida de forma ilegal foi anulada. Na primeira noite de volta em casa, Harper dormiu novamente no próprio quarto. Pouco depois da meia-noite, ela acordou e entrou silenciosamente no meu quarto. Sem dizer uma palavra, subiu na cama. Eu a abracei com toda a força que tinha. Por muito tempo, nós duas ficamos em silêncio. Então ela sussurrou. Eu achei que você tinha parado de me amar. Meu coração se partiu mais uma vez. Beijei o topo da cabeça dela. Eu atravessei um deserto inteiro para voltar até você. Ela levantou o rosto. De verdade? Sorri entre as lágrimas. Eu atravessaria 1000 outros. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu sabia que você não tinha ido embora. Como você sabia? Harper sorriu enquanto enxugava as lágrimas. Porque todas as noites eu pedia para o papai trazer você de volta. 1 ano depois, estávamos juntas na beira do Oceano Pacífico, observando o pôr do sol desaparecer no horizonte. Harper segurou minha mão. Mãe? Sim? Se as pessoas perguntarem quem é a minha família. Eu sorri. O que você vai dizer? Ela olhou para as ondas por alguns segundos antes de responder. Vou dizer que minha família é a pessoa que voltou para mim. Apertei sua mão com carinho. E naquele momento eu entendi que algumas pessoas podem tentar apagar uma história, mas nunca conseguem apagar o amor que realmente importa.
Depois de tudo que haviam tirado de mim, aquelas palavras tinham um valor muito maior do que qualquer herança, fundo de investimento ou fortuna jamais poderia ter. Naquele momento, finalmente compreendi algo que meus pais nunca foram capazes de entender. Eles acreditaram que poderiam apagar uma mãe usando documentos falsos, espalhando mentiras e me deixando para morrer no meio do deserto. Mas estavam enganados. O amor de uma mãe sobrevive aos lugares mais difíceis. Sobrevive à traição, à dor e às maiores provações. E quando uma criança conhece um amor verdadeiro, nenhuma mentira, por mais bem planejada que seja, consegue ocupar o lugar dessa verdade.